Olá, colegas. Hoje nós vamos discorrer sobre 3 temas. A enquete da ANP, o Dia do Racismo Institucional e o recesso. Inicialmente, nós gostaríamos de conclamar todos os senhores a virem participar da nossa enquete. É por demais importante que todos os senhores possam opinar, dar as suas opiniões de tudo que nós estamos passando nessa administração, nessa indigestão, nesse desgoverno que está existindo junto à perícia, junto à Previdência, junto ao INSS. Não é possível que fiquemos aguardando o que mais. Então, é por demais importante que todos os senhores demonstrem nas respostas o que vocês estão sentindo, para que a gente, de pronto, após o resultado dessa enquete, a gente possa conclamar uma assembleia e resolver que rumo nós vamos tomar. Já está passando da hora. Ok? Francisco. Olá a todos. O objetivo da enquete é exatamente esse. A gente quer sentir o sentimento da categoria, né? Diante de alguns problemas que foram colocados lá, a gente quer saber a opinião, até para ver se a associação está realmente fazendo a luta que os associados esperam. Então, lá tem perguntas sobre a gestão, sobre os programas, sobre a teste média, sobre o recesso, sobre uma série de outras coisas. E essas respostas são essenciais para a gente sentir e guiar a categoria nos próximos semanas e meses, porque é necessário fazer alguma coisa. Do jeito que está, não dá. Eles estão invadindo, estão ilegalmente invadindo nossas prerrogativas exclusivas de carreira, dando elas, inclusive, para não médicos, né, que é uma situação inédita até agora. E a gente vai ter que enfrentar isso e a gente precisa ter esse sentimento da união da categoria num momento como esse. A categoria não pode falhar numa situação de ataque como a gente está sofrendo agora. Por isso, por favor, é um trabalho de 1 minuto responder a enquete. Paulo Vitor. Acho que nesse ponto não tem nenhuma intervenção do ponto de vista jurídico, né? Só reforçar mesmo a importância da participação de todos, até para, em eventuais ocasiões futuras, a gente poder utilizar esse resultado da enquete de modo a demonstrar, né, a comprovar a legitimidade da associação em relação àquele que é o real sentimento da categoria. No segundo tópico deste informe da ANP, nós vamos falar um tema muito delicado, que foi o último feriado do dia 20 de novembro, que a gente considera como o Dia do Racismo Institucional e que, de fato, como ele foi tratado de maneira diferente em vários lugares do Brasil, houve essa discriminação, onde em alguns lugares ele foi considerado, sim, feriado, em outros foi dado o ponto facultativo, em outros foi cobrado tarefa, em outros não foi dado como nada, foi dia normal. Então, por isso que a gente já pregou e chama como racismo institucional. Ora, um governo que tanto valoriza a igualdade de raças, e quando chega no dia, ele vem e discrimina o direito do negro e pretere do perito gozar do feriado. É isso no Dia da Consciência do negro? Ninguém entende. Que governo é esse? Que gestão é essa? Um diz uma coisa, outro diz outra. É verdadeiramente uma zona. E está lá no Palácio do Planalto se comemorando o Dia da Consciência Negra. E em alguns lugares do Brasil, feriado, que não tem nenhum boteco aberto, e a agência da Previdência aberta, e atendendo em subdemanda. Que é isso? Isso não vai resolver em nada. É mostrar o quê? Para a mídia? Nem sequer a mídia mostrou esse absurdo. Onde é que vocês querem chegar?
Isso virou uma coisa ideológica, partidária. Isso tem cor. Tenham vergonha. Francisco. O que aconteceu foi muito triste. Em primeiro lugar, um governo que é eleito com uma plataforma de multiculturalidade, de diversidade e de apoio às minorias, na hora de demonstrar isso, ele se resume a fazer um palco para a imprensa, que foi aquele evento ridículo no Palácio do Planalto, que ninguém viu, diga-se de passagem, e obriga os servidores, obriga a população a trabalhar num dia em que vários estados e municípios decretaram feriado. Mas isso tem um fundo maior, porque o Dia da Consciência Negra não é levado a sério pelo Estado. A melhor definição de racismo estrutural que existe é ter sido criado um Dia da Consciência Negra no Brasil, isso foi inclusive na época do Fernando Henrique, e até hoje esse dia não ser feriado. Aí estados e municípios, de forma avulsa, definem que isso é um feriado, mas a União diz que não, tem que trabalhar. Ou seja, fica fazendo circo para comemorar o Dia da Consciência Negra, mas, na prática, esse dia não pode ser comemorado porque obriga servidores, com falso pretexto de essencialidade, a trabalhar numa profissão que não tem urgência e emergência, né? A gente não tem a chamada perícia ambulatorial de urgência. Então, a gente não tem a necessidade de estar de plantão 24 horas. A justiça que disse que não ia julgar nosso caso não funcionou. A AGU, que ficou fazendo parecer de que não era para ter feriado, não funcionou. O Ministério da Previdência Social, com aquele inepto que está lá ocupando o cargo, também não funcionou. E o INSS funcionou em forma reduzida. Nós tivemos metade só dos atendimentos, metade dos segurados faltaram, porque eles estavam curtindo os feriados que lhe foi dado pelo prefeito ou pelo governador. Isso foi um desrespeito, inclusive, marcar uma perícia por um cidadão num dia de feriado da consciência negra. Não adianta querer fazer presepada no Planalto para dizer que apoia os negros e quando é para você demonstrar isso na prática, não. Esse dia aqui não precisa parar o Brasil, não. A gente para em outros dias, mas esse aqui não precisa, não. É uma vergonha. A mesquinharia da gestão é uma vergonha. A pequenez, a falta de cuidado com o servidor é uma vergonha. É por isso que a gente sempre fala, o principal problema do servidor público atualmente na perícia médica não é o segurado, não é o dia a dia, não é o atendimento, são os chefes. Nós temos chefias que não estão querendo servir a sociedade, sim perseguir servidores. Isso é asqueroso. E nós estamos na justiça, apesar de não ter conseguido um efeito liminar, para ver se em algum momento a justiça desperta desse racismo institucional e dê o direito da gente poder cumprir o Dia da Consciência Negra como ele tem que ser, em descanso. Paulo Vitor. Acho que além de todas essas questões políticas que foram pontuadas pelo doutor Argolo e pelo doutor Francisco, o que eu queria ressaltar do ponto de vista jurídico em relação ao impedimento ao gozo dos feriados locais referentes ao Dia da Consciência Negra é principalmente essa violação à isonomia que ficou tão flagrante, né? Vários órgãos da União, como, por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores ou a Agência Nacional de Saúde Suplementar e vários outros, a própria AGU, e a Justiça Federal também, a exemplo da Justiça Federal no âmbito da terceira região, né, que congrega ali o estado de São Paulo, deram o feriado, né, resguardaram o gozo do feriado aos seus servidores e no caso específico da Perícia Médica Federal esse direito foi violado e, enfim, a gente atuou tempestivamente perante o Poder Judiciário, mas infelizmente houve esse entendimento monocrático dos juízes num primeiro momento, considerando que não poderia ser desfeito o agendamento dos segurados, porque trata-se de um serviço essencial e tudo mais, mas a ação continua tramitando. Existe um pedido de mérito que é para que a Justiça reconheça em definitivo na sentença o direito dos peritos médicos federais a gozarem dos feriados municipais, estaduais relativos ao Dia da Consciência Negra e também para que, em relação a esse último dia,
dia 20 de novembro, que ele seja pago, que sejam pagas as horas extras referentes ao trabalho em um dia que era para ter sido uma data de descanso. Sobre o último item, sobre o recesso de final de ano, é outra mesquinhez. Eles querem, a todo momento, inventar regras que não existem. Não foi assim em ano anterior nenhum. Tipo, ter que pagar o recesso com perícia presencial. No ano anterior, ela foi paga por tarefa. Então, não tem... Olha, a coisa chega ao absurdo que no ACR, se não me falha a memória, na ACR Minas, uma colega se prontificou ao recesso, já pagando antecipadamente, e a DR dela, ela fazendo perícia hospitalar, onde a pontuação da perícia hospitalar é de 1 ponto, com mais 3 de deslocamento, ou seja, a perícia hospitalar, em sendo uma, seria 4 pontos, e ela disse que não, que a colega só teria direito a contabilizar 1 ponto. Olha onde chega a desensatez de uma DR instituir regra. Ela desconhece tudo. É isso que a gente vem martelando, pontuando, tentando demonstrar que a gestão ela é precaríssima, desconhece o que estão fazendo e só tem o viés de perseguição, de inventar a roda e não sabe o que está fazendo. Onde já se viu querer pontuar uma perícia hospitalar como 1 ponto só para prejudicar a colega. Então, é uma coisa assim inaceitável e que, enfim, vários dos senhores carecem, precisam, já tinha previamente marcado esse recesso, do qual a gente aconselha que para aquele que possa não tirem o recesso, mas não se submetam a essas regras. Por favor, Francisco. A gestão mesquinha, de mente pequena, medíocre, ela é autofágica. Porque, para quem é oposição ou para quem não concorda, a pessoa já não tirou recesso e não vai pagar ponto nenhum. Só que eles estão atacando aqueles que são favoráveis à gestão, ou pelo menos parte da gestão. A pessoa que tirou recesso e está disposta a pagar com perícia hospitalar, com certeza é um perito ou uma perita cujas objeções à gestão, a DR ou a CR dela, não são tão fortes assim, senão ela não estaria fazendo isso. E o que eles fazem com esses aliados? Eles massacram, eles querem tirar até a última gota de sangue, até o cadáver ficar putrefado, seco, mortificado, aqueles que daqui a 10 mil anos você acha lá o cadáver sem nenhum líquido, mumificado. Eles querem mumificar a perícia médica. Olha o que fizeram com essa... E é ilegal. É ilegal. Na portaria não tem nada dizendo que por ser recesso só vai ganhar o ponto da perícia. Ou seja, nesse caso específico, procurou a associação, nós vamos fazer um recurso administrativo e, se isso não for revertido, essa DR ela vai sofrer um PAD, que a gente vai denunciá-la por descumprimento de portaria. Isso é crime. Né? E o que a gente viu do recesso é o mesmo comportamento do dia do racismo do INSS, porque eles basicamente atacaram os peritos que ainda apoiam a gestão, que foram humilhados, foram massacrados por essa imposição, porque os peritos que, sinceramente, não estão mais querendo nada com essa gestão, se arrumaram, muitos faltaram, inclusive, mesmo não sendo uma recomendação formal da associação. Muitos faltaram e nós vamos lutar para que essa falta seja anulada, porque é um feriado. Então, percebam que eles, por não terem ideias, por não construírem muros, paredes, casas, por não construírem ideias, eles só sabem destruir, cavar, explorar, eles estão acabando com tudo. É uma tropa de gafanhoto que está lá no Ministério atualmente. São gafanhotos. Né? Então, a gente tem que
se fortalecer nesse momento, porque a gente vai enfrentar um 2024 de muitas lutas. E acho que muitos peritos que até ontem, até ao domingo, ainda faziam considerações a favor das DRs, dos CRs, né, e dessa gestão gafanhota, insana, profana, né, a partir de agora eles estão repensando o seu posicionamento e estão já aderindo às propostas da associação, que não é ser contra a sociedade, é ser contra uma gestão que está destruindo um patrimônio da sociedade, que é a Previdência Social e o serviço de perícia médica. A gente não pode deixar que, por cunho eleitoral do ano que vem, de querer distribuir benefício num ano de eleição municipal, que eles acabem com tudo, porque depois a gente sabe o que vai ser. Olha a Argentina, o que aconteceu. Paulo Vitor. Não, acho que a pauta está esgotada também em relação a essa isonomia no recesso, e os demais pontos a gente já está tratando isso, tanto na via administrativa como na via judicial, e em havendo novas informações a gente divulga através dos informes da associação. Ok, um abraço, tchau.